Fala, atômicos, beleza? Estamos aqui novamente. Para quem não nos conhece ainda, eu me chamo Júlio. Eu sou o Lucas. Claro. E esse é o canal Trindade Atômica. Ah, antes de mais nada, não se esqueçam, se inscrevam, curtam, compartilhem, ativem o sininho, porque é muito importante para que a gente continue fazendo conteúdo para vocês. Recentemente fomos numa palestra do Thiago Nigro, tá? Para quem não conhece, Thiago Nigro, ele é idealizador e sócio proprietário do canal Primo Rico, tá? É um canal no YouTube, é voltado para ensinar sobre educação financeira. O canal dele atinge centenas de milhões de views todo mês e ele, somado de todas as redes dele, é o maior influenciador financeiro do mundo. Legal, hein? Muito massa, muito bacana. É uma pessoa extraordinária. A palestra foi incrível, né? E a gente vai falar aqui um pouco sobre os proveitos que a gente conseguiu tirar da magnitude que foi. Não conseguiríamos trazer a beleza que foi, né? Realmente, eu acho que só quem tá na palestra pode ter a vibe que a gente tá agora e quer passar um pouquinho dela pra vocês, porque tem que estar pessoalmente lá pra você sentir essa emoção. Trazer algumas coisas que a gente conseguiu captar ali da palestra dele, de muitas outras, claro. Gostaria de começar falando um pouco sobre uma pegada muito interessante, que eu pelo menos não tinha ouvido antes, que ele fala da máquina do tempo. Mas, máquina do tempo, do nada, o cara falou que é um canal de finanças, o que isso tem a ver, né? Vamos lá então. Eu gostei muito da forma que ele demonstrou como é que o dinheiro funciona, do que é o dinheiro. Eu acho que a gente poderia começar aqui com uma pergunta que já foi abaladora no início, que foi a seguinte: o dinheiro importa? O dinheiro é muito importante, né? Todos estamos em busca dele e é uma ferramenta para você ter conforto na sua vida e uma coisa extraordinária, né? Que é para se conhecer. Cara, dinheiro importa, assim. Se alguém falar que dinheiro não importa, a pessoa provavelmente ou não tem, ou acha que não vai trazer benefício nenhum ter dinheiro. É uma visão, na minha opinião, um pouco errada. Porque, assim, o dinheiro, na minha opinião, não traz felicidade. Mas o dinheiro importa. Se alguém fala que dinheiro não importa, a pessoa não parou pra ver o real sentido do dinheiro. O dinheiro nada mais é do que vender o nosso próprio tempo. Já tem aquela frase que todo mundo já ouviu. Tempo é dinheiro. Porque tudo na vida é medido por tempo ou por dinheiro. E o dinheiro é medido por tempo. Você fala, quanto é que vale esse... mas por que feito à mão é tão caro? Porque vai muito mais tempo do que uma máquina fazer. Principalmente quando é industrializado, se torna mais barato. Porque é menos tempo. Quando você compra um material, pode ser até um pedaço de ferro. Qual é o valor que você está comprando? É do ferro em si ou do quão fácil ele é extrair e a velocidade que consegue tirar tonelada por hora daquele material. Então tudo volta pro tempo. E é isso mesmo que você tá pensando, tá? Aquele hamburgão que você pede de noite, cara, com certeza foi umas 10 horas trabalhadas para um trabalhador comum, né? Foi 10 horas do teu tempo que você tá pagando num lanche que vai devorar em 15 minutos ou menos. Ele até contou uma historinha bem bacana, cara, mas vamos fazer uma parecida aqui. Digamos que você ganhe R$10 por hora. Certo? Você ganhando R$10 por hora, você ganha R$80 por dia. Ganhando R$80 por dia, você ganha R$400 numa semana. Você ganhando R$400 numa semana, você ganha R$1.600 no mês. Perfeitamente. Certo? E daí você tem que entender essa realidade, porque todo mundo fala do dinheiro. O dinheiro parece uma coisa mística, né? Alguns têm, outros não têm. Mas se a gente pegar e trazer para a realidade que o nosso companheiro aqui disse que foi um dos focos da palestra, o dinheiro nada mais é do que o tempo. Então, se você ganha R$400 por semana, R$80 por dia, quando você vai lá e quer comprar um relógio de 80 pila, tu acha um relógio bacana lá, tu quer comprar um relógio, tu vai estar falando o seguinte pro vendedor. Aqui, ó, pega um dia do meu trabalho, pega um dia da minha vida em troca desse relógio. Se você parar pra ter essa percepção da vida, você pode se ligar que muitas coisas vão parecer supérfluas e não faz mais sentido comprar, não, mas assim, ainda você tá falando de um jeito que é uma pessoa que não tem que pagar conta. Você tá falando dos R$1.600 bruto da pessoa. Mas se você parar de tirar o dinheiro que sobra de verdade, vamos supor, você é uma pessoa que, nem tu falou, R$1.600 por mês. Vamos colocar que a pessoa consiga ter um custo de vida baixo, R$800. Sobra R$800. Desses R$800, você vai dividir pelo número de horas que ela trabalha. Aí que você vai entrar na conta de quanto realmente vale. Porque você não pode usar o seu valor bruto para comprar uma coisa que é o seu valor líquido. Porque o bruto é o total que você ganha. Mas não é o total que você tem.
Porque você tem um gasto mínimo para viver. E conforme você ganha mais, esse gasto mínimo aumenta, né? Lembrando que, tipo, sempre vai escalonando. E essa parada sobre o dinheiro é bem interessante, né? Porque traz aquele... uma das coisas que ele mencionou, na real, da palestra, que é sobre como a gente gasta o dinheiro, né? E gasta o dinheiro, às vezes, que a gente não tem. E a gente acaba se tornando escravo da vida, né? Porque você tá... Vou dar um exemplo aqui. Você faz uma dívida, você trabalha lá, ganha X valor por mês, você inventa de comprar um carro. Você não tem o dinheiro para comprar um carro. Se você vai pagar isso em dinheiro / horas ali, você não tem para pagar à vista. Então o que você vai fazer? Você vai financiar. Nisso, você já vai pagar muito mais dinheiro / horas da sua vida. E esse financiamento, ele dobra esse valor que você vai gastar. Então, você está gastando um dinheiro ou um tempo que você ainda não viveu, se você parar para pensar e analisar. E você acaba se tornando um escravo por conta de ter que trabalhar para pagar algo que você ainda não viveu, né? Você vai ter que viver trabalhando para aproveitar, para conseguir pagar aquilo que tu não viveu. Aí entra aquela analogia super bacana que ele fez da máquina do tempo, né, cara? Porque você tá apertando o botão do futuro, comprando um negócio que você quer agora, apertando o botão no futuro, porque, porra, tu vai perder aquele tempo todo da tua vida pra pagar aquele bem, tá ligado? E qual que é o prejudicial disso? Beleza, comprei minha casa parcelado e tudo mais, o meu carro, digamos, uma coisa é você comprar um carro por necessidade, óbvio, né? Preciso trabalhar, preciso ter filhos, né? Preciso, etc. Outra coisa é por luxo, né? Porra, eu podia ter o carro X, o carro que eu consigo pagar em um ano da minha vida, né? Mas eu quero o carro Y, que eu vou demorar 10 anos da minha vida para pagar. Então você literalmente está colocando uma corrente no teu pescoço e te colocando como escravo para trabalhar por 10 anos por aquele bem. É aí onde você saca a percepção de tempo também. Porque daí você entra nos custos que o nosso amigo aqui disse. Porque os custos da tua vida nada mais é do que tempo que você já gastou, sem não ter. Se o teu custo de vida é R$800, então você já está elaborando uma escravidão para você mesmo, para o teu futuro já. Por exemplo, eu tenho aluguel e tenho comida, são coisas básicas, você tem que comer, você tem que morar, certo? Mas já é coisas que você tem que pagar, que você já fez, entendeu? Voltando à analogia da máquina do tempo, você literalmente vende o que você ainda não viveu e vai ter que pagar com presente isso. E isso não é só ruim na questão do tempo, a questão, tipo, até mentalmente, espiritualmente, eu acho que se torna uma coisa ruim. Você se tornar preso àquela, como é que eu vou dizer, aquela vida que você está tendo no momento. Porque pensa, você tem uma dívida X, coisa, então você tem que se manter, como muitas pessoas tentam se manter, como é que eu vou dizer, naquela zona de conforto, porque você não pode avançar dali, porque se você perder, você tem medo de perder as coisas, porque se você não pagar, você perde. Então você se mantém no mesmo lugar para pagar aquilo que você já tem. Porque você não tem, né? Você comprou com o teu futuro, não com o teu presente. Sabe, apesar de parecer um pouco confuso, né? A moral da história, pra mim, pelo menos, é que você por prazer rápido, você decide gastar um dinheiro que tu não tem e virar escravo, sendo que, vamos supor que eu tenho R$10.000, cara, eu não tenho carro, eu quero comprar um carro. Tá ligado? Eu poderia esperar e ter os 20 mil para comprar o carro que eu queria, por exemplo. Poderia fazer esses R$10.000, trabalhar para mim, fazer esse dinheiro, virar mais dinheiro. E além de, tipo, esperar mais um ano para conseguir mais 10 mil, eu consegui esses 10 mil antes disso, porque eu tô fazendo meu dinheiro trabalhar para mim. Eu escolho o oposto, que é pegar o carro na hora e além de esperar um ano para ter o dinheiro para pagar o carro à vista, eu esperar 2, 3 anos e ficar pagando um financiamento que vai destruir a minha vida, né? E essa foi a pegada que ele usou. Em vez de você usar esse 10 mil, investir, como ele principalmente ensina da forma correta como investir, e no caso, num curto período de tempo ter o dinheiro para comprar aquele carro ou até um melhor, não. Você compra neste momento e ainda faz uma dívida no futuro. Você prende o seu tempo futuro por algo que você vai aproveitar no presente. E quando o futuro chegar, quando você finalmente concluir aquela parcela, não vai mais estar satisfeito. Aquilo não vai mais te saciar. Você vai querer outro carro, você vai querer comprar uma casa, você vai querer ir para outro financiamento e vai virar um escravo de novo. E a pegada, eu acho que principal é exatamente essa. É a gente entender que o nosso dinheiro não é o que a gente recebe. O nosso dinheiro é o nosso tempo, é a nossa vida. É o bem mais escasso que existe na Terra. Você vai acabar.
Todo mundo... Cara, você tem uma certeza que a gente tem quando a gente nasce é que a gente vai morrer. Ponto. Até uma criança sabe que vai morrer. Entendeu? Então você tem que aproveitar esse período de tempo que você está vivo fazendo algo da sua vida, não é verdade? E então mas é exatamente isso. Para fazer esse algo, você não pode gastar todo o teu tempo trabalhando para ter uma casa e um carro, né? Tá, mas no caso do carro, você perde mais tempo porque você não tem um carro? Vamos supor, a gente vive numa cidade que, tipo, tudo é perto. Mesmo a gente sendo uma cidade não tão pequena, tudo é relativamente perto. Você não precisa acordar 3 horas mais cedo para chegar no serviço. Você não tem que acordar 1 hora mais cedo para chegar no serviço. Em meia hora, no geral, você consegue acordar e ir de bicicleta ou pegar o ônibus em 30, 40 minutos você está no serviço. E quem leva 2 a 3 horas para chegar no serviço? Sem contar que muitas pessoas têm que buscar os filhos. Tá. Quantas horas ele vai perder porque ele não tem um carro que ele podia estar pagando com horas a menos? Não, peraí, eu sei que o Lucas quer falar, mas agora o Aaron me lembrou de uma parte fantástica da palestra, que é o seguinte: tudo que te faz poupar tempo é mais caro. Porque você troca tempo por dinheiro, dinheiro por tempo o tempo todo. Então, no caso, como a gente tinha falado antes, um carro às vezes é uma necessidade, então não entra nessa conta. Não é uma corrida dos ratos porque você não está partindo para luxúria, é uma obrigação. Mas, você também, ao mesmo tempo, você com o carro vai estar economizando em vez de ir de ônibus, economizando tempo. Vai estar gastando dinheiro para economizar tempo. Mas aí entra uma coisa muito importante, né? Porque não adianta você economizar tempo e não usar o teu tempo para ganhar dinheiro. Exatamente. Ou para viver. Senão não vai valer a pena a tua troca. Tu só vai gastar mais tendo o carro, porque, tipo, por mais que você economiza tempo, você vai estar pagando o carro, enfim, e não vai aproveitar esse tempo a mais para ganhar dinheiro. Então, se você não aproveita teu tempo para ganhar dinheiro, não adianta você ter mais tempo. A pegada é o seguinte: entender que tempo é dinheiro, literalmente, não é aquela historinha que eles contam no passado presente lá, né? Que, dinheiro é do mal, tempo é dinheiro, tem que correr. Não é questão de correr, é questão de entender e organizar. Tempo é dinheiro e ponto, é isso. Você vai estar trocando horas da tua vida em troca de bens. Essa caneca aqui custou um dia do meu trabalho. É isso que eu tenho que entender. Eu vou valorizá-la porque o dia que eu suei, o dia que eu trabalhei, ela custou isso. Entendeu? Podia ser mais bonita, vai custar mais dinheiro. Entendeu? Isso vai me trazer alguma benfeitoria? Daí depende de você. Mas saiba que você está gastando a sua vida, literalmente. Que é uma coisa finita e acaba. Quando você falou a questão ali antes do tempo e dinheiro, é até você atingir uma liberdade financeira, né? Então, a liberdade financeira nada mais é do que você acumular o que você ia gastar em vida depois dela, né? Por exemplo, digamos que eu tenho 1 milhão. Quanto tempo eu me manteria na minha vida que eu tenho hoje 1 milhão? Eu me viveria por 20 anos, né? E daí você atingiu a liberdade financeira por 20 anos, entendeu? Então, se você tem um valor suficiente para viver até os 100 anos, você tem hoje, então você atingiu a liberdade financeira, porque você não vai viver até os 100 anos, entendeu? Porque você já tem dinheiro suficiente para usar até a morte. E se você conseguir mais, parabéns. Daí você vai estar acumulando vidas, acumulando tempo. E daí você pode fazer o encurtamento do tempo. Comprar um carro mais rápido, viajar de avião que é mais rápido, e daí você vai estar ganhando tempo. Daí você troca o dinheiro no tempo tão precioso. E aproveita melhor a vida, né? Com esse tempo extra. Mas sobre a liberdade financeira é bem legal, né? Porque isso foi uma coisa que me deixou muito intrigado, cara, na palestra dele. Porque quando ele fala que a liberdade financeira faz você se conhecer de verdade. Então ele afirmou que eu não me conheço, porque eu não tenho minha liberdade financeira. E eu fiquei, como será que eu sou? Eu quero atingir minha liberdade financeira e me conhecer. Saber como eu seria. Porque dinheiro traz poder. Poder muda as pessoas. Ou não muda, né? Mostra quem realmente elas são. Não só poder, o dinheiro traz o tempo, como a gente disse. Quem é você sem as suas obrigações? A partir do momento que você não é mais escravo de você mesmo, escravo das coisas que você adquiriu sem pensar ou que você adquiriu por necessidade, quem você é? Aí eu vou saber o que eu realmente gosto de fazer no meu tempo livre, porque não vai ser uma obrigação, né? Eu não tenho mais obrigação, então, o que eu quero fazer da minha vida? Como você vai tratar as pessoas, entendeu? Porque você não deve e não teme mais a nada, nem a ninguém. É bem interessante porque eu também acredito que você só consegue se conhecer quando você consegue a liberdade financeira. E então, galera, interessante é isso aí mesmo. Busquem se conhecer, tá? Busquem a liberdade financeira. Falando disso, sobre liberdade financeira e tudo mais, ele falou muito sobre oportunidades, né? Sobre agarrar oportunidades e tudo. Daí entra uma parada legal. Eu que joguei poker, entendo, percebi um pouco mais sobre isso, mas eu não tinha entendido necessariamente isso. Pessoas que jogam poker talvez vão entender mais, ou pessoas que fazem aposta. Que existem 3 dinheiros. O dinheiro que a gente ganha, certo? O dinheiro que a gente perde, que a gente gasta, né? O dinheiro que entra, o dinheiro que sai, mas tem um outro dinheiro, que é aquele dinheiro que quase ninguém considera,
tá ligado? Que é o dinheiro que tá na mesa, saca? Ah, como assim o dinheiro que tá na mesa? Bom, eu gastei um dinheiro pra estar aqui, tá ligado? Ah, eu gasto um dinheiro pra me locomover, eu gasto dinheiro pra estar em tal lugar, eu gasto dinheiro, considerando que tempo é dinheiro, todo momento eu estou gastando dinheiro, o dinheiro tá na mesa. Então você vai aproveitar a tua oportunidade? Lá, na palestra, ele não hesitou e vendeu um livro por um valor espetacular. E essa pegada do dinheiro na mesa é muito importante, porque o tempo todo a gente está com dinheiro na mesa. Então, você está vendendo o teu peixe, quando você sai, né? Depois que eu saí do trabalho, eu esqueci o trabalho. Mas espera ali, aqui, o que você quer ser? Óbvio, né? Mas não é para perder a oportunidade, tá ligado? De ir numa palestra porque tá cansado, mas, cara, o que tá na mesa, tá ligado? O dinheiro que tá na mesa. No caso, o dinheiro na mesa é o dinheiro que você está usando no momento. Todo dinheiro que você está usando no momento. Você foi sair para comer com alguém, você tá com alguém em algum momento, você tá em casa com a sua mulher, você pagou pra estar lá, pra ir conta de energia. Aquele valor da sua vida tem que ser valorizado. É isso que você quer dizer com o dinheiro na mesa? O valor do momento? Cara, o dinheiro na mesa é pra gente não perder as oportunidades, porque alguma coisa a gente investiu. Se a gente foi pra um lugar, a gente teve o deslocamento, teve às vezes a comida, teve às vezes a vestimenta, Teve tá ligado? o tempo, cara. Teve o tempo que você perdeu. Perdeu não, né? O tempo que você usou fazendo pra ir a tal lugar. Não, Esse mas tempo, essa é a pegada. tempo é dinheiro, né, O tempo na mesa, ele pode ser perdido ou ganhado. Você pode estar ganhando o tempo que está na mesa. Como? Oferecendo teu produto, fazendo novos colaboradores, novos clientes, entendeu? Divulgando a tua marca, como a gente foi na palestra com a nossa camiseta. A gente poderia estar, sim, desfrutando de um momento absurdo que foi a palestra, mas também fomos com a nossa camiseta, fomos trajados, entendeu? Tentando algo a mais, né? Exatamente. Marketing, publicidade, conseguir a todo momento fazer você crescer ou você aparecer, no caso, no bom sentido. Isso é muito bom, cara. É muito bom a gente tá entendendo. Então, porra, é absurdo, né? Só num instantinho a gente passou, 1% da palestra e já dá pra entender o tamanho que foi maravilhosa, né? Primeiro, a percepção real de que tempo é dinheiro, não aquela percepção balela. Literalmente, você tá vendendo a sua vida em troca de algo. Então, logo, se você for uma pessoa ambiciosa que almeja realmente ter uma quantidade de dinheiro boa, você tá ganhando tempo de vida, querendo ou não. Porque uma pessoa rica, ela pode estar em vários lugares, né? Próximos. Não ao mesmo tempo, óbvio, mas próximos. Enquanto pessoas, digamos, da classe operária não conseguem. Então ela vai estar ganhando tempo, não é verdade? Então, que ele fala sobre vendas, né? E ele fala especificamente em como você realizar uma venda. Isso desde o começo, né? Que seria, o primeiro passo da venda, né? É que assim, o cliente, ele não sabe que ele tem um problema. Aí é um fato, ele não sabe que ele tem um problema. Às vezes ele está bebendo café em um copo e tá com a mão quente ali no copo, tá com a mão no copo quente e não sabe que uma xícara ou uma caneca ele poderia não se queimar. Então você vai dizer isso para ele, você vai deixar ele consciente que ele tem um problema. Mas daí ele não vai querer comprar teu produto ainda, ele vai ficar puto. Ele vai ficar puto que o tempo todo ele sofreu e... Agora ele entendeu que ele podia ter evitado queimaduras. Ele podia ter evitado isso há muito tempo. Aí você apresenta para ele a solução. A solução que seria a caneca, a xícara. Pô, tá aqui a solução. E depois de apresentar a solução para ele, você cria um vínculo com o cliente. E aí sim você vai oferecer teu produto para ele. E isso é massa, por quê? Porque a todo momento a gente vê isso. Relógio, tá ligado? Porra, você vê alguém se atrasando, você fala assim, pô, cara, tu se atrasou, né? Por que tu se atrasou? Porque eu não consigo controlar meu tempo. Porra, fica puto, tá ligado? E daí você deixou ele consciente de que é um problema. Porra, ele se atrasou, então ele tá puto. Daí você fala assim, mas você tá ligado que existe o relógio? Relógio? É um bagulho que apita, pode te acordar e tudo mais. Daí ele, meu, que massa, cara. Não, porra, achei muito interessante. E daí ele vai estar com a solução na mão. Porra, é só ele comprar um relógio. Então depois você entra com o checkmate, com o fluxo. Não, e deixa eu te apresentar, então, eu vendo o relógio. Saca? E é muito interessante porque tudo na vida é assim, uma caneta, um caderno, cara. Até isso aparece no Lobo de Wall Street, né, cara? Oferta e demanda. O filme do Lobo de Wall Street tem uma cena que mostra, ele chega assim, ele tava fazendo uma palestra no filme também, sobre vendas, como vender. E aí ele tá com uma caneta na mão e ele vai passando a pessoa já oferece. E venda essa caneta. No geral, a pessoa pega a caneta, essa caneta é uma caneta muito boa. Fala as qualidades da caneta. E ele vai passando de pessoa por pessoa. Aí tem um associado dele, e ele entrega a caneta pra essa pessoa, e vira assim, é a única caneta que ele tem. Me vende essa caneta. Escreve uma coisa pra mim. Aí ele, assim, eu não tenho uma caneta. Aqui tá a caneta.
Olha só a sacada. Primeiro as pessoas, o que elas faziam? Elas apresentavam já direto o produto final. Eles já tentavam direto a conexão ou direto mostrando uma solução. Mas a pessoa não tinha nenhum problema. É isso que acontece no mundo real, sabe? Muitas vezes a tua ideia é mirabolante, é incrível, é extraordinária. Como o nosso podcast, né? Como a nossa criação aqui, ela é incrível. É fazer você poder chegar onde você quer, poder criar, né? Poder realmente... Entender o seu problema para poder melhorar. evoluir. Você realmente evoluir e conseguir expandir tua consciência. Mas se a gente já chegar e der aqui os 10 passos, pronto, acabou. Primeiro que você nem sabe que isso é um problema. Então a gente tem que começar como? Como é que esse cara fez? Qual que é a parada? A parada não é você, porra, eu tenho uma caneca, pronto, compra da caneca porque a caneca é rígida, tem uma alça e ela aceita líquido quente. Ótimo, foda-se, não preciso desse negócio. Daí você fala assim, não, mas e esse queimado aí? Ou esse derramado aí? Ah, cara, foi o café. Ah, tu tá ligado que talvez exista um negócio pra evitar isso? Como assim? Eu podia ter não me queimado, tá ligado? Ou, por exemplo, porra, eu preciso escrever num papel. Até então não precisava. Até então pra que eu vou comprar uma caneta? Não, eu preciso escrever num papel. Pera ali, agora eu preciso da caneta. Porra, eu não tenho a caneta. Porra, eu não tenho a xícara. E daí você vende. Então entra na parte da percepção, tá ligado? Essa questão ali da venda é uma questão que você tem que ter uma visão tanto próxima quanto geral de um produto. Vamos supor, você tem um carro, tá? O que o carro faz? Tipo, você tem um carro, todo carro no geral faz a mesma coisa. Mas por que você vai escolher aquele carro? Por que aquele carro se torna diferente? A pessoa chega assim, eu tenho 2 carros aqui, eu tenho um carro popular e um carro de um patamar mais alto, um carro classe alta. Por qual é a diferença? Só valor? Tipo, claro que tem coisas diferentes. Esse aqui é mais rápido, é mais potente, ele é mais confortável. Mas o que isso influencia? Nada disso vende. Nada disso vende. O que vende? Você quer ser diferente do teu vizinho? Isso vende. Outro, mas conforto realmente vende. Mas por que a pessoa precisa de conforto? Tá com dor nas costas, cara? Eu tô. Você já ouviu falar de um colchão magnético que pode resolver esse teu problema? É questão. Sai daqui. Tá ligado? O cara tá com problema na coluna, mas ele não vai falar pra ninguém. Ele nem às vezes ele já se acostumou com isso, ele não vai falar. Mas e daí se você apresentar pra ele que é um problema, tá ligado? E se você mostrar pra ele a solução? É legal, né? Como a gente fica bem mais apto a comprar alguma coisa quando a pessoa, tipo, realmente te informa que você tem um problema, né? Porque parece bobo, cara, mas as pessoas não sabem que tem problemas, cara. As pessoas não sabem. Aí quando você apresenta o problema que ela tem, tipo... é aquela toda história, né, velho? E vai comprar no final, cara. E é isso. E é muito comum quando é a sua visão, ela se torna fechada. Porque você tende a ter uma visão única das coisas. As pessoas não tendem a ter mais de uma visão sobre determinados assuntos. Às vezes a pessoa até tem, só que chega numa limitação do que a pessoa, pelo conhecimento que ela tem e o que ela tem, que é aquela visão só do próximo. Ela não consegue ver o distante. E às vezes a visão de outra pessoa é de outra perspectiva. E aí que entra o ponto que às vezes você perguntar para alguém uma ajuda não é errado, porque às vezes a sua perspectiva sobre o assunto vai até onde você consegue enxergar, só que ele enxerga de outro ponto. É legal isso, né? Quem pode nos ajudar, né? Porque você vai precisar de ajuda. Você não é o melhor de todos em tudo. Então, em algum momento da sua vida, você vai precisar de ajuda. E você precisa entender isso, é o primeiro passo, né? Entender que você pode pedir ajuda. E vai ter alguém especialista na área que você precisa. Mas você precisa entender o teu problema. Qual que é o meu problema que eu não consigo resolver hoje, cara? Por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui. Eu quero mais views. Quero mais views, não consigo resolver esse problema, cara. Eu não consigo resolver esse problema. Eu vou buscar ajuda. Aí cabe a mim buscar alguém apto, alguém que tenha views, alguém que já passou por esse processo. Talvez o Thiago Nigro. Ele é um cara com 5,5 milhões de inscritos no YouTube. Ele com certeza saberia resolver o meu problema. Então buscar ajuda é bem importante e saber quem buscar, né? Buscar alguém apto para resolver o teu problema. Ou talvez alguém na equipe dele saiba como resolver esse problema. Cara, isso é fantástico. É fantástico porque foi um dos pontos também que me mudou na palestra dele, que realmente fez ter uma percepção diferente, porque ele, do tamanho que ele é, com a equipe que ele tem, ele falou que ele chegou num ponto da vida dele onde ele entendeu, tá ligado? Ele entendeu que o negócio não é você bater a cabeça de como que eu vou resolver, tá ligado? Como que eu vou fazer. Eu tenho que procurar uma solução. Ele chegou num ponto da vida dele onde ele entendeu, cara. Eu acho que, se a gente colocasse isso na nossa cabeça, assim como colocamos que o tempo é dinheiro, é vida, literalmente, o dinheiro é vida, a gente colocasse da seguinte forma, o que eu tenho como dificuldade é só pedir ajuda pra alguém, cara. Uma mão lava a outra.
tá ligado? É tão simples, cara, é tão simples, mas dá tão certo que é uma solução infalível. Mas a gente não tem essa percepção, talvez por falta de humildade, talvez por conta do ego inflado, que a gente até fez um vídeo sobre autoconfiança que fala um pouco do ego, mas a gente não consegue ter essa percepção. E é uma percepção fundamental, cara, pro sucesso. Ah, com toda certeza. Eu penso nisso, logo eu penso, tipo, na parte empresarial, sabe? Tipo, porra, quanta empresa aí que... Pô, o cara não consegue fazer dar certo, cara. Só que ele tá ali quebrando a cabeça o tempo todo, perdendo muitas horas da vida dele e não consegue alavancar o negócio. Às vezes, porra, contrata um gerente, cara. Contrata um gerente, ele vai trazer uma visão diferente, ele vai resolver teu problema, às vezes tão fácil, cara. Tu vai ficar se perguntando depois, porra, por que eu gastei tantas noites de sono pra tentar resolver isso sozinho? É que aí entra numa questão, né? Você parar e deixar alguém fazer o que você faz, você tem que confiar. E eu acho que confiança é uma coisa complicada hoje em dia. As pessoas hoje em dia têm uma questão de uma desconfiança muito grande com o outro. Realmente, essa parte que a gente tá falando ali agora de ter medo do próximo é real. Até a gente fez um vídeo sobre medos, até tá desatualizado, mas enfim, é bem bacana, confere lá. E é bem nítido que a gente tem medo de confiar nos outros. E eu acho que muitas pessoas não vão pra frente, às vezes empresas morrem por conta disso. Também fala sobre o nosso ego, também fala sobre o nosso orgulho, sim, mas é medo, né? A gente vive com medo. Mas se a gente conseguisse realmente ter uma parte de humildade maior e entender os nossos limites, cara, porra, já era, tá ligado? É isso. E isso entra muito na parte também que, porra, foi fantástico. É que a palestra dele foi fantástica total, mas enfim. Olha, gente, pra vocês que não têm ideia, realmente, ó, eu vou dar minha opinião sincera agora. Vale muito a pena. Valeu cada centavo que eu paguei no ingresso, porque o aprendizado que tu traz, que ele traz na palestra toda, cara, porque não tem um momento da palestra que você não tá aprendendo algo muito útil na tua vida, cara. Então, se tiverem oportunidade, vão que vale muito a pena. Mas, como vocês tiveram um gostinho, pelo que a gente está dizendo, também não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, dar aquela força, que dessa forma a gente trouxe um pouco do que ele pôde nos ensinar, não é verdade? E se você também foi na palestra, né, comenta aí o que achou da palestra, cara. Com certeza, exatamente. Deixa aí embaixo, para quem já teve a oportunidade de conversar com ele, ou que já foi em alguma palestra, deixa aí embaixo. A gente estava fazendo aquela pegada, então, de falar sobre a ética, tá ligado? Que essa parte do pedir ajuda, do medo e até mesmo da felicidade, ela entra muito nessa parte da ética, tá ligado? Ah, tá, a questão da ética é bem interessante, né? Porque a gente fala tanto sobre, tipo, tempo e dinheiro, tudo tá ligado ao dinheiro. O dinheiro é importante, sim, o dinheiro é importante. Mas a gente não pode esquecer que o dinheiro não traz felicidade. O dinheiro te traz tempo. E o tempo, como você vai usar, é só você dirá. Você vai usar para te beneficiar, trazer um prazer pra você e pras pessoas próximas de você, é você que vai fazer. Não é o dinheiro. As pessoas têm que entender que ter dinheiro, ter uma vida super confortável, ter carros de luxo, mansões, isso realmente não faz ninguém feliz, né, cara? Você tem que buscar a tua felicidade e com certeza não é com o dinheiro. O dinheiro, na real, em muitos momentos, ele vai te trazer muito mais problema, talvez, do que uma pessoa que não tenha dinheiro, cara. Que acha que tá cheio de problema, conta pra pagar, e não. Na real, porque o dinheiro ele vai te trazer um monte de gente falsa em volta de ti, querendo só te sugar, né? Você não... Já pensou um momento que você não sabe, tipo, quem é teu amigo de verdade, cara? Ou será que esse cara tá aqui só porque, tipo, eu tenho dinheiro pra caralho, tá ligado? Ele até fez uma pergunta lá, bem bacana, e eu faço a vocês também. Pausem o vídeo quando eu fizer a pergunta, vão ali nos comentários e comentem o que vocês acham. Vocês acham que dá de enriquecer, dá pra ficar rico sem ética? Pausou? Tem que pausar. Deixa esse tempo aí. Então, e a resposta é sim, cara. Na verdade, é muito mais fácil você enriquecer sem ética. Mas o engraçado, porque a maioria das pessoas na plateia disse o contrário, né? Exatamente. Mas qual que é a pegada? E aí é que entra o negócio. Sem ética, você não vai ser feliz. Tá ligado? Eu até escrevi um negócio bem bacana aqui, da seguinte forma: ambição mais ganância, que seria assim, a ganância seria aquele negócio de que você vai fazer de tudo, vai burlar a ética para poder atingir, ela vai trazer essa ganância, no caso a falta de ética, você vai estar fazendo tudo pelo poder, tudo pelo dinheiro, e você nunca vai atingir a felicidade, porque sempre tem um degrau maior, sempre tem uma coisa maior, sempre tem alguém que manda em você, porque a hierarquia é gigantesca. Então, quando você mistura ambição com ganância, você vai ser essa pessoa que vai talvez ser rica, mas você não vai conseguir
encontrar o teu propósito, não vai ser feliz. Ou você pode pegar a ambição com propósito, a ambição com ética, que então vai trazer a realização, que é onde você vai chegar no ponto de querer ajudar o próximo, de querer que o próximo evolua, porque daí você vai conseguir encontrar a felicidade, tá ligado? Sabe, essa pegada toda pra mim, cara, me faz pensar, porque, pô, eu vou fazer de tudo pra conseguir ganhar o dinheiro necessário pra mim ter uma vida confortável e, pô, nesse processo, se eu prejudicar alguém, se eu machucar alguém, se eu qualquer maneira que eu for negativo para a vida da pessoa, eu como pessoa ficaria extremamente insatisfeito comigo mesmo, sabe? Porque, cara, eu não quero fazer mal aos outros. E isso com certeza, eu ia estar lá cheio de dinheiro, mas, mano, isso com certeza ia afundar no meu coração de uma maneira tão terrível, cara. Agora a pergunta é, se você fosse dono de uma empresa e você tá num momento difícil, você precisa demitir um funcionário, você ia demitir o funcionário que tem a melhor produção, mas tem a vida mais tranquila, ou vai demitir o funcionário que menos agrega à empresa, mas que tem precisa daquele emprego muito mais do que o outro? Cara, Você iria pra razão ou pra emoção? Mas essa é a pegada, irmão, porque, por exemplo, seria antiético com a empresa ficar com o pior funcionário. Então a ética também te molda nessas partes de problemas difíceis, tá até ligado? porque se a empresa prospera, você vai contratar mais funcionários e gerar ainda mais empregos. Então, se você pensar que você vai mandar embora o cara que produz mais porque você não quer ali prejudicar a família do outro, tu já não é uma empresa, né? Tu é uma instituição de caridade. Coisa que você poderia conseguir se ficasse muito rico. Daí você abre uma instituição de caridade, não é verdade? Exatamente. Então, por isso que é tão importante a ética. A ética foi uma coisa fantástica que ele passou pra gente. A percepção de que somos humanos e que a gente não vai conseguir atingir a felicidade sem entendermos que somos humanos, sem entendermos que há um além disso, que há um além do poder, cara. O poder, ele pode trazer uma falsa sensação de felicidade ou uma felicidade momentânea, quando você se sobrepõe aos outros. Mas se alguém aqui já fez a caridade a alguém, não digo dar dinheiro pra mendigo, digo fazer a caridade pra alguém, ajudou alguém com uma mudança, ajudou alguma coisa sem esperar nada em troca, nem esperar um agradecimento em troca, sabe o que é felicidade de verdade. Aquele momento você se descobre, você entende a beleza que é a vida que a gente tem. Mas isso, se você estiver fazendo uma mudança, leva uma Coca-Cola pro pessoal, tá ligado? Pelo amor de Deus. O rei das mudanças aí. Não, mas é bem legal isso de fazer uma caridade. E tu falou, não dá dinheiro pra mendigo, né? Mas eu realmente, cara, eu não gosto de dar dinheiro pra quem tá pedindo dinheiro. Agora, se a pessoa, tipo, tá trabalhando, eu gosto de ajudar. Tipo, tá vendendo alguma coisa, tá ligado? Porque ela tá me oferecendo algo em troca. E, tipo, eu sei que eu vou ajudar ela com aquilo. E eu me sinto muito bem de fazer aquilo, tá ligado? Eu me sinto bem de ajudar alguém, cara. Meu, enche o coração de alegria, cara. Exatamente. Entender a diferença entre você fazer porque os outros estão olhando, né? Ou fazer porque é prático fazer e fazer de verdade, né? Por exemplo, ajudar uma pessoa na mudança, ou ajudar um desconhecido a atravessar a rua, ou ajudar uma pessoa que sofreu um acidente. Isso você tá ajudando sem ver a quem, né? Por nenhum propósito em si, apenas por fazer o bem. Agora, quando você dá dinheiro na sinaleira porque alguém tá olhando, ou quando você faz uma caridade com alguém vendo, ou você vai lá e bate uma foto com uma pessoa que tá em uma situação difícil pra poder se promover, daí é exatamente onde entra a ganância, né? Onde entra a parte antiética. Tipo, entra a parte antiética, mas é um ponto bem interessante, né? Porque, tu não deixou de ajudar a outra pessoa, né? Mas se isso motivar alguém a fazer mais? É interessante, é intrigante na real, né? Porque, eu fui lá, tipo, tirei uma foto dando dinheiro pro cara, tá ligado? Pô, isso eu quero me promover com isso, é óbvio, tá ligado? Só que eu não deixei de ajudar aquela pessoa. Bom, se você realmente deu o dinheiro pro cara e na continuar ajudando o cara continuamente, beleza, ótimo. Ou, enfim, não só dinheiro, né? Mas, tipo, qualquer coisa que eu fizer, tipo, eu dei um emprego pro cara e tirei uma foto com ele, tipo, eu tô me promovendo com isso. Mas foi uma bela atitude. Isso pode mover pessoas a fazer o mesmo, né? Isso, o problema não é você tentar se promover com as suas atitudes, mas sim é não fazê-los por não se promover, tá ligado? Deixar de fazer por falta de promoção. Essa que é a sacada. É, realmente isso, cara. Agora sim que você pegou bem no alvo. Pra vocês não falarem mais nada, seus falador. Não, mas agora foi no alvo. Eu não falei nada, quem foi ele. Eu acho que então a gente podia já tá encerrando ali, tem muitas coisas, a gente com certeza não vai conseguir explanar tudo, não vamos conseguir passar o impacto que foi, mas eu acho que a gente pode deixar
uma última, então, uma última pegada poderosíssima. É que nós temos que aprender a fazer perguntas. A arte de perguntar. E lá ele até contou um caso que aconteceu com ele e foi a mesma coisa que eu penso, que eu pensava, mas completamente inferior ao que ele pôde passar. Vou falar da minha experiência, né? Não da dele, óbvio. A gente quer chamar pessoas pro podcast, a gente quer estar entrevistando. O que adianta eu trazer o Thiago Nigro aqui, o cara, o mestre, e eu não souber fazer as perguntas ideais para ele? Por exemplo, lá na hora lá da palestra / aula, que não foi uma palestra, ele deixou uma pessoa fazer uma pergunta, a pessoa fez uma pergunta fantástica, realmente a pergunta certa, e ele ensinou a pessoa, ao vivo, sem combinar, ele ensinou a pessoa como lucrar mais no negócio dela. Ele, com poucas perguntas, entendeu o ambiente de trabalho dela, o negócio dela, e fez ela lucrar de uma forma que ela não pensou como. Isso entra que a pessoa teve a humildade de pedir ajuda, de entrar naquela outra parte que a gente tinha falado, que é você pedir ajuda de como fazer. Você não precisa se matar pensando numa solução, você pode pedir ajuda. E então, ela também usou do poder de saber perguntar bem. E eu me debati muito quando fui pra casa, pensando comigo mesmo, até hoje, sobre isso, cara. Quantas oportunidades já perdemos, ou quantas situações deixamos passar por não saber fazer a pergunta certa? É bem interessante isso aí, porque é muito comum, às vezes a gente chegar assim, a gente ver entrevistas e um monte de coisa, para atores e coisa assim, e não vem a galera perguntando, tá, mas por que você se tornou esse ator que você é? Por que você é tão grande como você chegou hoje? No geral, como é que era a sua infância? Como é que é, mano, praticamente a história de qualquer pessoa A grande, biografia, né? a biografia da pessoa tá na internet. Mas ele até mostrou algo além ainda, que é o negócio seguinte, ó. Por exemplo, no nosso podcast, uma pergunta boa seria o seguinte, ó. O que eu, com 100 seguidores, posso fazer para atingir 1000? Tá ligado? Isso que você falou foi incrível, né? E me faz pensar. A gente não só não faz pergunta por não ter uma pergunta boa, mas por ter medo, cara. A gente não faz pergunta por medo. Eu não sei se a gente tem medo de ser julgado na hora, porque crítica, essa é uma né? pergunta que nós 3 poderíamos ter feito lá, que seriam de proveito gigantesco pra gente. Ou até outras coisas, né? Quanta gente lá que não tinha, perguntas super fodas pra fazer, mas não fez porque teve medo, cara. Aí é que tá a pegada. As pessoas tinham dúvidas fodas, mas não perguntas fodas. Entendeu? Quando ele disse, como você chegou onde você chegou, ele acha que vai responder o que ele quer. Que é, por exemplo, se eu fizer a mesma coisa eu vou conseguir. Mas não, a pergunta certa seria, como eu chego aí? Saca? Tipo, a gente tá tão acostumado a fazer umas perguntas medíocres, a ter pensamentos medíocres, que a gente não consegue entender realmente o que a gente precisa. E aí é que me fez pensar tanto e me bater a cabeça, tá ligado? Eu tinha várias perguntas lá, óbvio, mas se eu as fizesse, elas não iam me responder o que eu queria de verdade. Tá ligado? Como fazer o meu canal engrenar? Ou, por exemplo, como entender se eu estou no caminho certo, tá ligado? Então são 2 passos, né? Porque depois de você ter a pergunta, você tem que vencer a barreira do medo também. Porque aposto que tem muita gente que não fez a pergunta que queria. Não, com certeza o medo tá aí. Mas o que eu com certeza, óbvio, o medo nos acompanha, né? A gente sempre tá voltando nele porque realmente ele é uma barreira. Até é importante a gente tá falando dele porque não vejo muitos canais falando disso. A gente sempre tá batendo na mesma tecla, o medo tem que ser combatido, né? Ele nunca vai deixar de existir. E não é bom que deixe de existir, porque sem medo, meu Deus do céu, a gente morreria na primeira pensamento já, né? De certeza. Quantas pessoas também que deixaram de ir, talvez, na palestra, porque, tinham o ego inflado e pensariam, isso aí não vai me ajudar em nada, né, cara? O que esse cara vai me ajudar? O ego te destruiu, o ego e o medo te destruindo, né? E perderam, cara. Meu Deus do céu. Mas a pegada seria essa, tá ligado? Você entender as suas necessidades. O que a gente precisa pra nossa empresa. Não o que o cara fez pra obter sucesso. O cara é milionário, beleza, né? Provavelmente /bilionário. Que o cara tem a vida dele, né? Você tem as suas, tem que entender o que você precisa, Por não exemplo, o que ele fez, cara. O Luciano Davan é um mega, é bilionário, entendeu? Chegar pra ele e perguntar, como é que tu chegou aí? Isso vai ser importante pra mim? Só pro meu ego? Pra mim mesmo não será importante. Porque, por exemplo, o ramo dele é de lojas, né? E vários, na verdade, tô ligado disso, mas enfim. Adianta eu fazer uma pergunta dessa? Perguntaria pra mim o seguinte, como ser carismático como você? Como ter você ao meu lado? Como ser teu sócio? Saca? São perguntas muito mais valorosas e com certeza terão um impacto muito maior pra mim. Valorosas e ambiciosas, né, cara? Quanto tempo a gente perde em nossa vida fazendo as perguntas erradas, cara? E julgando que as respostas não são boas, tá ligado?
Eu tava pensando sobre isso. Porra, a minha vida toda eu não tive um mentor bom, ou eu não soube fazer as perguntas certas? Talvez eu fui guiado por pessoas fantásticas, mas e se eu não consegui entender o que eles estavam passando porque eu não fiz as perguntas certas? Sabe, isso me fez lembrar também que eu contei para algumas pessoas, né, que eu fui na palestra, e uma delas me fez a seguinte pergunta, cara. Ele chegou para mim e falou, tá, mas o que você aprendeu com a palestra? Eu falei, cara, a palestra, ela me trouxe reflexão. E a reflexão vai de cada um se inspirar, aprender de como quiser, né? Você tem que entender o que ele quis passar. A partir desse momento, é com você, não é com ele. Ele passou o conhecimento dele. Então, ele me fez refletir em coisas que eu não pensaria antes. É isso que ele me trouxe, reflexão. É aquilo que a gente tá falando, né? Ter uma visão de outra pessoa. Ele me trouxe expansão, reflexão. Na verdade, com a reflexão, eu vou me expandir, né? E isso tem que ser um processo meu. E essa é aquela parada. Ele fez você se sentir culpado por umas atitudes que você não faz. Por exemplo, deixar de se exercitar ou deixar de ler. Mas ao mesmo tempo empolgado para começá-las. É muito importante você andar com pessoas assim. Ver palestra de pessoas assim. Não só pessoas que julgam e apontam o dedo ou mostram todos os feitos. Mas pessoas que exatamente como um vendedor. Que mostra que você tem um problema. Entendeu? E aí? Você sabe fazer pergunta, certo? Ah, como assim? Claro que eu sei fazer pergunta. Beleza, por que tu não é rico ainda? Não, porque eu não sou rico por isso. Não, você não é rico ainda porque você não sabe fazer as perguntas. Porque você não fez as perguntas certas. Se o teu objetivo é ser rico e você não é ainda, é porque você não soube fazer as perguntas certas, cara. Com certeza, cara, porque todo mundo conhece alguém de valor, né, cara? E você saber perguntar pra essa pessoa de valor, pra ela te passar o que é necessário pra você atingir a tua meta, faz toda a diferença. É interessante como às vezes as pessoas julgam sorte por conhecimento, né? Eu já vi pessoas falarem assim, nossa, eu tive sorte de conhecer, de ter esse meu amigo. É sorte ou conhecimento que você tinha esse amigo? Porque você conhecia ele, então tecnicamente você sabia no que ele trabalhava, o que ele fazia. Conhecer pessoas, o que elas fazem, pode agregar muito. No caso dele, ele era advogado, ele precisava de um advogado por uma questão trabalhista, né? Que teve um problema quando ele foi demitido. E ele conhecia e, tipo, o cara ajudou ele a fazer toda a questão de advogado. E ele falou, eu tive sorte de conhecer ele. Era sorte ou você tinha parado para aumentar o seu círculo de amigos em alguma hora e essa pessoa estava lá? Essa parte foi interessante. Nós fizemos algumas perguntas certas na nossa vida. Por exemplo, começar na sociedade. Porra, foi sorte que o Lucas soubesse editar, que o Aaron soubesse mexer com madeira e alvenaria e que eu soubesse me comunicar? Isso não foi sorte, entendeu? Mas quanto tempo a gente poderia ter começado atrás? A gente podia ter começado lá na época de ouro, quando realmente os grandes começaram. Mas aí a pergunta, a gente estava pronto para começar naquela época? Aí que tá, cara, você tá pronto hoje? Não, mas naquela época você parava para pensar sobre isso? Você já parou para refletir sobre isso naquela época? Faltava parte da pergunta, entendeu? Porque todos nós queríamos ser ricos. Nós queremos hoje ainda ser ricos. Mas como seremos, né? A gente sempre colocava a culpa em outras coisas, tentava pensar sozinho. Entra muito naquela parte de pedir ajuda e de fazer a pergunta certa. Incrível o que o mestre pôde nos passar. O ambiente foi extraordinário e aquela pegada, né? Ele conseguiu dar essas voltas no nosso cérebro, fez a gente se sentir pequenos, fez a gente se entender que a gente tinha limitações e entender também que muitas coisas faltavam parte da nossa vontade. Mas ele não fez a gente se sentir pequeno a ponto de desistir. Ele nos acendeu uma chama, né? Ele deixou a gente com vontade de ir lá, com mais garra pra poder atingir. Porque é possível, tá ligado? E só basta você entender que é possível, você achar as pessoas certas e fazer as perguntas certas. Então, caso vocês tenham achado interessante alguma das coisas que a gente passou, por favor, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, ativar o sininho. Sei que é chato, mas a gente tem que pedir. Somos um canal pequeno ainda, mas com certeza entraremos no coração de todo o planeta. Exatamente. Então, isso aí, cara. por hoje é só. Valeu, pessoal. Valeu, Atômicos. Valeu.